I'm gonna make it an offer that you can't refuse. It's my family, Kay. It's not me. Leave the gun. Take the cannoli. Never tell anybody outside of the family what you are thinking again. When I thought I was out, they pulled me back in. E aí galera, tudo bem? Meu nome é Daniel e esse é o canal Review. Hoje a gente vai falar de um filme que eu simplesmente adoro. A gente vai falar de O Poderoso Chefão. O que a gente tem pra falar sobre essa obra que é tão grandiosa até hoje? É um filme que se mantém não só atual em sua linguagem, em seu conteúdo. Quando uma obra perdura por muito tempo, como diria Plínio Marcos, significa que o mundo não mudou nada. Então, é isso. É isso que faz Poderoso Chefão ainda ser tão atual. A primeira coisa que eu gostaria de falar é um pouco sobre o Coppola, obviamente, o diretor do filme. O Coppola, ele é um diretor que pertence a um conjunto, a um movimento, digamos, da nova Hollywood, que começou a acontecer nos anos 60, no final dos anos 60, com o surgimento de diversos diretores, cineastas que surgiram cineastas que foram reflexos do estudo do cinema, reflexos de artistas como Godard, por exemplo, francês, que começaram a reconstruir o cinema diferente do que ele era até os anos 50 e 60. Filmes como Sem Destino, Bonnie and Clyde, o próprio Poderoso Chefão, transformaram o cinema em algo muito diferente do que ele era, reflexo aí de cineastas que não só foram estudar o cinema, como Coppola, Scorsese, Spielberg, George Lucas, William Friedkin. Eu gosto muito dos filmes de Hollywood anteriores aos anos 60, tem muita coisa boa. Você teve Hitchcock, Billy Wilder, Elia Kazan, você teve muita gente boa. Mas nos anos 60 e diante, realmente a mudança foi muito significativa. E o Poderoso Chefão é um dos filmes que refletem essa mudança. O Coppola, nos anos 70, definitivamente foi a década onde ele extrapolou ali toda a sua criatividade, porque ele realmente fez filmes memoráveis. O Coppola, ele havia feito 3 ou 4 filmes antes de dirigir O Poderoso Chefão, obviamente nada tão grande quanto O Poderoso Chefão, e aí pintou a oportunidade de fazer esse filme que a princípio ele não queria. Imagina, né? Se ele não tivesse feito esse filme, o que poderia ter sido o filme e o que poderia ter sido a carreira dele, né? Vamos recapitular. Eu vou começar falando do livro do Mario Puzo, um escritor italiano que fez o livro que gerou O Poderoso Chefão. Esse livro é tão perfeito já como livro que a história ela já está toda ali. Assim, o Coppola, o brilhantismo dele como diretor nesse filme foi em conseguir resgatar e compilar todas as características da família Corleone, os elementos que estão naquele livro e traduzir aquilo para o cinema, que o livro ele já é perfeito. Tanto que nos créditos iniciais aparece lá a informação, Mario Puzo's The Godfather. É a prova de que não necessariamente uma coisa que foi feita numa mídia pode não ficar boa em outra mídia, né? Então é um livro incrível e um filme incrível. E eles dialogam com o público de formas diferentes. Mas o que fez o Coppola querer, digamos, o que o convenceu a fazer esse filme foi quando ele notou que ele poderia fazer ali uma grande ópera, uma grande obra sobre a família e sobre a América, o próprio crescimento da América. Então ele queria fazer um drama familiar. O Coppola, ele estava segundo registros, ele estava num grande dilema com relação à diferença entre os filmes de arte e os filmes comerciais, digamos. Então o Poderoso Chefão acabou conseguindo mesclar o cinema de arte. O Coppola conseguiu fazer isso, né? Ele mesclou o cinema de arte com o cinema comercial. Se você precisar citar de exemplo um filme que reúna e conecte tão bem todos os elementos que compõem um filme, então as atuações, a direção dos atores e a direção como um todo, a fotografia, a direção de arte, a trilha sonora
montagem, edição. Se você pegar um filme que combine tão bem esses elementos, vai ser o Poderoso Chefão, entre outros, obviamente. Mas o Poderoso Chefão, ele realmente combina todos esses elementos de forma sublime. Pegou a direção de arte aqui, né? Poderoso Chefão, Itália. Com relação ao Poderoso Chefão 1, o que acabou ficando mais marcado nesse filme, certamente, é a atuação do Marlon Brando. Né? É interessante observar que o Marlon Brando, primeiro que ele era uma opção totalmente descartada pela Paramount, que produziu esse filme. Então ninguém queria o Marlon Brando, e ninguém queria o Marlon Brando porque ele tinha uma fama um pouco ruim na parte de bastidores e no extracampo ali da produção cinematográfica. Então ele realmente era uma opção descartada. E era uma opção prioritária na cabeça do Coppola. Ele queria o Marlon Brando, ele queria um ator desse gabarito. E acabou sendo o Marlon Brando, depois de muita insistência, depois de algumas exigências contratuais ali por parte da Paramount, acabou sendo o Marlon Brando, que culminou até que ele ganhasse o Oscar de melhor ator, se é que isso quer dizer alguma coisa. E acabou culminando para que fosse uma das atuações mais incríveis da história do cinema. Assim. Ele era um cara de 40 e poucos anos naquela época, ele não aparentava fisicamente, tanto que o último Tango em Paris, por exemplo, outro filme que ele fez no mesmo ano, ou próximo disso, ele tá bonitão no filme, cabelo um pouco mais comprido, e aquele era o Marlon Brando original da época, ele tava daquele jeito na época. E no Poderoso Chefão ele tá todo caracterizado, né, o velhinho, o patriarca. Então, isso é muito interessante observar. A caracterização é tão boa que ele ganha ali pelo menos 20 anos no filme. Então, de 40 e poucos, ele vai para 60 e poucos, 70 anos de idade. Ele envelhece muito no filme, para fazer o filme. O que eu gosto muito de observar no Poderoso Chefão são as demais atuações. Eu acho até que, embora a atuação do Marlon Brando tenha sido memorável, eu acho a atuação do Al Pacino tão excelente quanto. Realmente, o Al Pacino ele fez filmes no início da sua carreira que são inacreditáveis. Assim. Um Dia de Cão, Sérpico, O Poderoso Chefão, é brincadeira. Assim. Eu acho a atuação do Al Pacino enorme. Tem cenas no primeiro filme, dele com a Kay, com a Diane Keaton, que também está ótima nos filmes, dele com o Sonny, o James Caan, que também está ótimo no filme. Todos os atores, com o Tom, o Robert Duvall, que tá ótimo no filme também, tá todo mundo bem nesse filme. Não há ninguém que destoe, não há nenhum coadjuvante que você não se apegue. O John Cazale, aliás, é um ator que tá ótimo como Fredo, que eu acho que é um personagem dificílimo de fazer, porque é um personagem covarde, mesquinho, chato, um personagem complicado de fazer para um ator, e ele se sai muito bem porque ele traduz o Fredo para a tela. James Caan, como Sonny, acabou ficando como uma luva, fazendo o papel do esquentado Sonny. Com relação ao que esse filme traz, né, para todos nós, primeiro que eu acho que o Poderoso Chefão ele tem algo de muito shakespeariano. Ele se parece muito com o Rei Lear, uma peça do Shakespeare, de um rei que precisa escolher entre um de seus filhos para tomar o trono e a dificuldade da transição entre o velho e o novo. E isso é muito interessante, muito atual, e será atual para sempre. Porque a própria peça de Shakespeare, o Rei Lear, ela já tem 400 e poucos anos aí. As decisões que cada personagem toma, na verdade, se você fosse desmembrar o Poderoso Chefão ali, o Michael, por exemplo, seria a razão, o Sonny seria o instinto, um ímpeto de fazer as coisas muito forte, o Fredo seria a covardia, o Vito com esse amor pela família, com esse... Então, cada personagem do Poderoso Chefão traduz, de certa forma, um estado emocional, traduz uma característica. E se você for ver,
o que seria ideal no Poderoso Chefão, de se extrair daquele filme, seria a principal característica de cada personagem e equilibrar aquilo em um conjunto de características que qualquer ser humano evidentemente precisa para seguir com a sua vida. Então, concluindo essa introdução sobre o Poderoso Chefão, sobre o Coppola, sobre tudo, é um filme que quebra o maniqueísmo que existem em filmes de Hollywood anteriores, por exemplo, até mesmo filmes de máfia ou qualquer coisa do tipo, onde o bem era muito claro e o mal era muito claro. E o Coppola nos brindou como diretor, como o dono desse filme, ele nos brindou com uma obra que simplesmente combina de forma perfeita todos os elementos que compõem um filme. Então, esse foi o grande mérito desse cineasta tão querido, que tem uma carreira tão bonita e que estava vivendo ali nos anos 70 os seus dias de maior glória, assim. Vamos lá, vamos falar do filme especificamente, O Poderoso Chefão. A primeira coisa que eu acho interessante observar sobre O Poderoso Chefão, e eu queria dar esse aviso, se você ainda não viu esse filme, pare absolutamente tudo que você está fazendo nesse momento e vá assistir, pelo amor de Deus, porque é obrigatório. Então eu queria falar especificamente sobre a cena do casamento, né? E o que é interessante observar. Primeiro, a primeira coisa que a gente vê nesse filme é o anúncio lá, Mario Puzo, The Godfather, e a música do Nino Rota. O Nino, ele era italiano e compôs músicas para os filmes mais famosos do Federico Fellini, que foi um diretor italiano conceituadíssimo, um diretor que eu adoro, que tem um trabalho muito bonito no cinema. A carreira do Fellini é muito bonita e boa parte desse sucesso alcançado pelo Fellini certamente deve-se à trilha sonora que o Nino Rota fazia para os filmes dele. Esse filme, ele inverte um pouco, a abertura do filme, ele inverte um pouco um conceito que é muito tradicional de ser usado no cinema, que é o seguinte: quando você vai fazer uma cena, tecnicamente você vai primeiro usar um plano maior e aberto para te situar numa determinada região. Então, por exemplo, um cara dirigindo um carro. Primeiro você pode mostrar o carro em movimento, ou o cara saindo de sua casa e entrando no carro, de uma forma ampla e mais aberta. Depois você transforma isso num plano médio e você vê ele abrindo a porta do carro, você vê o modelo do carro, você já tem um pouco mais de detalhes ali num plano já mais fechado, um plano médio ou algo assim. E finalmente você chega a um plano mais fechado no próprio protagonista, um close ou algo semelhante, onde você vai ter uma fala desse protagonista, ou você vai ver algum detalhe dessa pessoa naquela cena. O Poderoso Chefão, ele inverte isso, e eu acho brilhante a abertura desse filme, dado a esse fato. Então ele começa assim, com um cara qualquer falando sobre a América e algo do tipo. E aí essa câmera vai abrindo gradativamente o quadro. Até que finalmente a gente vê que ele está falando isso para esse outro cara. O próprio Coppola fala que eles tiveram uma certa dificuldade, foi necessário desenvolver uma tecnologia aí para fazer esse plano inicial em sequência, sem cortes, de um close-up para uma cena tão aberta como ela acaba se tornando. Então eles tiveram que desenvolver até uma tecnologia ali para fazer essa cena que é tão marcante. E aí finalmente a gente tem o corte e se depara pela primeira vez com o personagem do Marlon Brando. E ainda nessa cena não há, agora sim. Primeiro você tem um close-up, você recua, vê que ele está interagindo com uma outra pessoa, e em outro momento você descobre que na verdade eles estão em 4 pessoas nessa sala e vai saber se tem mais alguém escondido por aí. Então
O que eu acho interessante observar, o que eu quero observar nessa cena do casamento é que, de certa forma, esse pontapé inicial, essa primeira cena, com esses homens conversando na salinha, nesse escritório, né? Você já tem ali, nessa primeira cena, nessa primeira sequência, que deve durar 20 e poucos minutos, aí, você já tem um pontapé inicial muito claro para cada personagem. O segundo ponto que é interessante observar é como a família Corleone oscila das trevas ao paraíso. Então, a diferença entre os trabalhos obscuros que a família executa, a máfia propriamente dita, né? E o corte brutal para um casamento, uma festa de família no quintal da casa daquela família, uma coisa amável, carinhosa, onde os personagens se abraçam, onde a iluminação vem através da luz do próprio dia, um dia ensolarado, um dia bonito. E essa é a família Corleone, é uma família que oscila das trevas ao paraíso. Dessa cena fechada e obscura, a gente cai numa bellissima festa italiana no quintal della casa dos Corleone. Cheio de gente, cheio de bandido, foto em família, crianças, e os caras são uns puta de uns gangsters malditos. Então essa oscilação é interessante. Então é por isso que cai o maniqueísmo no Poderoso Chefão, porque não há como definir quem é bom ou mal dentro de todo esse contexto, porque eles são ambas as coisas. A ambiguidade dos personagens é muito interessante. O personagem do Sonny já vai se estranhar com um jornalista, um repórter. E ainda dá uma grana, vai dar um dinheiro, fala, arruma a câmera aí. Tudo certo, eu pago. É ético, elegante, né? Ele rebenta a câmera do cara e depois vai lá e voltamos às trevas. Então a gente já conheceu como é que o personagem do Sonny funciona. É na pancada. O personagem do Vito, na conversa, no diálogo. Você quer que o cara fique nesse país e você que sua filha, quer que sua filha se case, né? Cara, como você sabe? Olha lá, personagem inteligente, calculista, pensando lá na frente. E aí, o Michael e a Kay. Esse Michael e Kay que aqui aparecem não são o Michael e Kay que chegam no final da trilogia, lá no terceiro filme. E isso é traduzido nas roupas deles e em tudo mais. E nas interpretações e no desenrolar da história. Então, o vestido dela, um vestido vermelho, um vestido de bolinhas, todo delicado, todo tranquilo. Ele vestindo a farda, um militar, uma pessoa séria, combatente na guerra, defendendo seu país, um patriota. Personagem do Tom. Ele é um irmão adotado da família, acabou virando advogado, consigliere e tal. Personagem amável, que se entrega muito à família. É interessante observar uma coisa também com relação ao Poderoso Chefão, especificamente ligada à fotografia. As imagens do diretor de fotografia, o Gordon Willis, elas são espetaculares e muito barrocas. A forma como a luz é aproveitada, o excesso de sombras, deixa o filme com um aspecto muito sombrio nos momentos corretos, nos momentos que ele deve ser sombrio, que são os momentos das trevas. Então, isso é combinar os fatores para contribuir de uma forma à narrativa. Os figurinos, a fotografia, as interpretações, a trilha sonora, tudo isso combinado de forma ideal
resulta num filme dessa magnitude. Luca Brasi held a gun to his head when my father assured him that either his brains or his signature would be on the contract. E ele está falando que o pai, que o Dom Vito estava ameaçando um cara e resolvendo uma determinada situação ali de forma muito pouco ortodoxa e muito pouco segura. That's a true story. E ele está introduzindo esse mundo, que é o mundo da família dele, para a Kay, para a namoradinha dele. That's my family, Kay. It's not me. That's my family, Kay. It's not me. Então, é um personagem que está de costas para a família no momento. Não rompeu com a família nem nada do tipo, mas ele não participa das trevas da família, por enquanto. E faz questão de frisar esse distanciamento. Aqui a gente conhece o personagem do Fredo. Are you having a good time? Travado, bebaço, alto. E o Fredo acaba sendo um personagem assim. Então é a introdução dele também, a introdução devida ao Fredo. É um cara inconveniente, é um cara enfraquecido pelos próprios irmãos, um cara deixado de lado de certa forma. Então isso também é traduzido aqui, né? Ele é um personagem com um distanciamento muito grande do restante da família. O personagem do Johnny Fontane, que dizem ser uma grande referência ao Frank Sinatra, né? Ele tá chorando as pitangas ali, que um determinado diretor de um filme não quer, um produtor de um filme não quer colocar ele como protagonista, e seria o filme perfeito pra ele, não sei o que lá, ele tá chorando lá. O que eu faço? O que eu faço? You can act like a man! What's the matter with you? Toma! Is this how you turned out a Hollywood Pinocchio at the club? Então, esse é o Vito Corleone, é um cara que se preocupa com a família e ele vê lá um filho, um sobrinho, sei lá, chorando e sem saber o que fazer, e ele dá-lhe uma bofeta na cara, fala que é isso, haja como homem. O Tom, que é um personagem extremamente diplomático, ele é o grande resolvedor de buchas da família, assim. Então agora ele vai para Califórnia, ele acabou de ser contratado para ir para Califórnia para resolver a pepina aí, o pepino do sobrinho aí do Dom Vito, que quer ser o protagonista do filme, enfim. Então lá vai o Tom conversar, resolver as coisas de uma forma tranquila, racional. Com relação a Connie, realmente não há uma grande introdução com relação à personagem da Connie, a não ser mostrar que ela de fato é uma noiva, que acabou de casar. Mas há algo muito interessante. A família, a forma como essa família funciona é uma forma extremamente machista, né? Então os homens executam, os homens ordenam. E então diminuir as personagens femininas na cena inicial também é uma tradução de como esse filme rola. E aqui o filme, com 27 minutos, tem o seu primeiro avanço na história. Então, durante 27 minutos ele planta informações sobre cada um dos personagens centrais que vão ser aproveitadas e vão crescer ao longo do próprio filme. Então, o que há para ser dito sobre O Poderoso Chefão? Que é um filme absolutamente maravilhoso. Eu me ative à cena do casamento para tentar, de alguma forma, mostrar o quão brilhante foi quão brilhante ainda é essa trilogia. O primeiro filme, especificamente, porque ele é o mais romântico, ele é o mais marcante de toda a trilogia. Mas o que há para ser dito é isso. Daqui para frente só melhora. Mas a forma como essas sementes são plantadas no começo do filme é absolutamente incrível. Então o vídeo de hoje é esse. Obrigado por terem visto e compartilhem, por favor. Obrigado e até a próxima. Valeu!